8 de maio de 2025. Os católicos voltam seus olhares para a Praça de São Pedro. No segundo dia de conclave, surge a fumaça branca sobre a Capela Sistina. Habemus Papam. Temos um novo Papa. Rapidamente, a primeira surpresa. É um Papa americano, algo inédito na história. Poucos segundos depois, a segunda surpresa. O novo Papa, Cardeal Robert Prevost, assumiu o nome de Leão XIV. O mundo está em choque. Essa foi uma escolha totalmente inesperada. Rapidamente, a surpresa se transformou em curiosidade, quando o novo pontífice revelou a inspiração por trás de seu nome, o Papa Leão XIII. Mas quem foi Leão XIII? Por que, mais de um século após sua morte, um Papa recém-eleito buscaria nele uma referência tão forte? Se você já ouviu dizer que Leão XIII foi um dos precursores do tal socialismo cristão, ou, pelo contrário, que foi simpático ao liberalismo e às democracias modernas, prepare-se, porque nos próximos minutos você descobrirá que Leão XIII não só não era simpático a essas ideologias, como foi um de seus mais ferrenhos opositores. Seu legado é um farol de lucidez em meio à confusão dos rótulos e acusações. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão clara do pensamento de um dos papas mais influentes da história e por que suas palavras ainda ressoam tão poderosamente hoje. A figura de Leão XIII não pode ser plenamente compreendida sem olharmos para sua longa trajetória antes de ascender ao trono de Pedro. Nascido em 1810 em Carpineto Romano, recebeu o nome de Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecchi Prosperi Buzzi. Vincenzo viveu em uma era de profundas transformações que se estendeu das guerras napoleônicas à Belle Époque. Desde cedo, presenciou a ascensão do liberalismo, a emergência de ideologias como o comunismo e as drásticas mudanças sociais e econômicas trazidas pela Revolução Industrial. Sua formação, portanto, se deu em um mundo que já desenhava os grandes desafios que ele, como futuro Papa, enfrentaria. Ele recebeu uma educação refinada e abrangente que o preparou de forma ímpar para esses desafios. Seus estudos no Colégio Romano e na Academia dos Nobres Eclesiásticos em Roma foram cruciais. Ali, ele não apenas absorveu a teologia e a filosofia clássica, mas também se dedicou com afinco ao direito civil e canônico, aprofundando-se nas ciências humanas. Essa formação o distinguia e lhe conferia uma visão holística dos problemas, algo raro para a época. Sua carreira administrativa começou cedo. Como governador apostólico em Benevento e mais tarde em Perúdia, Vincenzo demonstrou habilidade e rigor na administração, além de uma profunda preocupação com as questões sociais. Em Benevento, por exemplo, ele combateu eficazmente o banditismo endêmico, restaurando a ordem e a segurança. Já em Perúdia, sua atuação foi marcada pela promoção da educação, pelo estabelecimento de bancos de poupança e sociedades de empréstimo para os mais pobres e por um cuidado pastoral atento às necessidades do clero e do povo. Essa experiência prática em lidar com os problemas sociais e econômicos o colocou em contato direto com a realidade das massas, muito antes da publicação de sua mais famosa encíclica social, A Rerum Novarum. A promoção de estudos, a formação do clero e a atenção às necessidades dos mais vulneráveis eram constantes em sua diocese, o que já apontava para o futuro Papa preocupado com a justiça social, mas sempre a partir de uma perspectiva rigorosamente católica. A experiência diplomática veio com sua nomeação como núncio apostólico na Bélgica, uma nação em efervescência liberal. Lá, ele observou em primeira mão os desafios das relações entre Igreja e Estado em um contexto de crescentes liberdades civis e de secularização. Essa vivência o municiou de um conhecimento profundo das complexidades políticas europeias e das nuances do liberalismo, preparando-o para o que viria a ser uma das marcas de seu pontificado: a reabertura de canais diplomáticos e sua atuação estratégica em países como a Alemanha, ajudando a suavizar conflitos entre Igreja e Estado. Elevado ao cardinalato por Pio IX, o cardeal Pecchi passou um período de relativa discrição, dedicado à vida pastoral em sua diocese de Perúdia.
Longe das agitações de Roma, ele se consolidou como um intelectual e pastor dedicado, conhecido por sua austeridade pessoal e por sua inteligência penetrante. Sua eleição ao papado, portanto, não foi um salto no escuro, mas o coroamento de uma vida de preparo intelectual, administrativo e pastoral, moldada por uma compreensão profunda das dinâmicas de seu tempo. As acusações e a realidade, desmistificando Leão XIII. Em 1878, quando o cardeal Peck finalmente subiu ao trono de Pedro com o nome de Leão XIII, os católicos viviam um momento de profunda turbulência. As ideias propagadas por seu predecessor Pio IX, que condenou os erros modernos na Syllabus Errorum, haviam gerado descontentamento tanto dentro quanto fora da Igreja. O naturalismo, o materialismo e o racionalismo opunham suas vãs doutrinas às da Igreja Católica. Governantes, antes sustentados pela Igreja, agora permitiam que a Revolução minasse seu próprio poder, culminando na derrubada do poder temporal do Papa. Leão XIII via a modernidade com suas novas ideias políticas e sociais como uma ameaça existencial à ordem estabelecida por Deus. A tomada territorial de Roma pelos revolucionários, que privou o Papa de seu poder temporal, foi para o pontífice a vitória mais completa do laicismo sobre os direitos sobrenaturais da Igreja. Para ele, isso não era um mero problema político-territorial, era um atentado contra o pilar supremo de toda a autoridade, o que sinalizava um mal generalizado e o avanço de um plano para a destruição da própria Igreja. Em meio a esse cenário, o Papa se tornou alvo de interpretações equivocadas. Muitos, especialmente após a publicação da Rerum Novarum, passaram a vê-lo como um Papa que se adaptava aos novos tempos. Para alguns, ele seria liberal, um precursor do diálogo com as ideologias seculares. Para outros, dadas suas preocupações sociais, ele estaria se aproximando do socialismo. A verdade, porém, é outra. Leão XIII não foi socialista, nem democrata, nem liberal. Ele foi simplesmente católico, simplesmente papa. Sua genialidade não se manifestou em concessões doutrinárias, mas sim na habilidade de preservar e reapresentar princípios imutáveis da doutrina, empregando táticas pastorais e diplomáticas ajustadas aos desafios de sua época. Ele jamais defendeu que a Igreja devesse se socializar ou se democratizar para se adaptar às exigências modernas. Sua preocupação era bem diferente: livrar as massas populares da revolução e da irreligião, elevá-las moralmente e fazê-las usufruir de benefícios econômicos ao mesmo tempo em que reconhecia aquela desigualdade necessária que está na fundação da sociedade cristã. A prova disso é que o pontífice das grandes doutrinas sociais nunca deixou de advertir príncipes e povos sobre o perigo do socialismo. Leão XIII, longe de ser um simpatizante, foi um implacável adversário tanto do socialismo quanto do liberalismo, assim como de qualquer ideologia que ameaçasse a primazia de Deus e da Igreja na ordem social. Para o Papa Leão XIII, o cerne da oposição ao liberalismo residia na negação da origem divina do poder. Diferentemente da visão liberal que postulava a emanação do poder da vontade geral do povo, o Papa considerava essa ideia uma heresia intelectual. Segundo ele, construir estados sem referência a Deus levava a um fundamento instável e à desordem, pois a autoridade católica é categórica: todo poder legítimo provém de Deus. Essa perspectiva não defendia um autoritarismo irrestrito, mas sim uma ordem onde a autoridade agiria pelo bem comum, prestando contas a Deus. Consequentemente, a obediência às autoridades legítimas era um dever, visto que o poder legítimo emana de Deus. Contudo, essa obediência não era cega. Leão XIII estabelecia um limite claro: se as leis civis contrariassem as leis de Deus e a lei natural, a obediência não era exigida. Nesses casos, dizia ele, é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens, indicando que a Igreja não condena a libertação de um déspota desde que sem violar a justiça. Outro ponto mal interpretado do pontificado de Leão XIII é sua posição sobre as formas de governo.
A ele foi atribuída uma suposta simpatia pela democracia. No entanto, ele demonstrava indiferença pela forma de governo, monarquia, república e etc., concentrando sua preocupação na substância, a justiça da legislação e sua capacidade de promover o bem comum sob a lei divina. Quanto à escolha da forma do governo, o Papa indicava que esta é uma prerrogativa dos povos. No entanto, ele distinguia claramente entre a escolha do governante ou forma de governo e a fonte do poder. Enquanto o povo pode escolher quem governa, a autoridade e a majestade do poder provém unicamente de Deus. A forma de governo é mutável, mas a origem divina da autoridade e os princípios que a regem são imutáveis. Leão XIII criticava a doutrina naturalista que via todos os homens como iguais em direitos e naturalmente livres, e o poder emanando apenas da permissão da multidão. Para ele, essa soberania popular, desvinculada de Deus, era um fundamento instável, que inflama paixões e não garante a segurança. O Estado, sendo uma sociedade estabelecida pela vontade divina, deve reconhecer e cultuar a Deus. A ideia de um Estado sem Deus, ou que equipara todas as religiões, era visto como uma grave imprudência e uma violação da razão. Consequentemente, o Papa não se opunha aos sistemas políticos que respeitavam a religião e a moral cristã, mas condenava o liberalismo, que faz a lei depender unicamente da razão humana e dos caprichos da maioria, pois isso poderia preparar o caminho para uma dominação tirânica. O espírito de tolerância, estratégia, não rendição. Leão XIII foi um mestre na arte da diplomacia, e isso por vezes foi mal interpretado como uma abertura irrestrita às novas ideologias. Porém, sua tolerância era uma estratégia pastoral bem definida, não uma capitulação aos erros. Para o pontífice, a tolerância era uma concessão por vezes necessária para evitar males maiores ou alcançar um bem superior, mas jamais significava uma aceitação de princípios contrários à verdade. Muitos católicos transformaram a tolerância em um dogma, em um sistema normal de governo da Igreja. Leão XIII combateu essa visão. Para ele, conceder liberdades ilimitadas, sem distinção entre virtude e vício, verdade e erro, era ultrapassar a medida e negligenciar a própria missão da Igreja. A liberdade, na visão do pontífice, não é o poder de fazer o que se quer, mas sim a capacidade de viver mais facilmente segundo as prescrições da lei eterna. De acordo com Leão XIII, a tolerância vem sempre acompanhada de um reconhecimento de que a situação não é ideal. É uma medida temporária, com a firme intenção de restaurar a situação normal, onde os princípios católicos possam florescer plenamente. A negação de que a liberdade de pensamento, de imprensa, de ensino ou de religião sejam direitos naturais e incondicionais é uma constante em seu magistério. Essa postura rigorosa, longe de ser um resquício de uma época passada, revela a visão de Leão XIII de que a verdade não pode pactuar com o erro sem se desvirtuar. Ele era, em sua essência, um antiliberal doutrinário, mesmo quando, taticamente, usava a tolerância para fins pastorais. Leão XIII postula que Deus estabeleceu dois poderes distintos para governar a humanidade: o eclesiástico, voltado para as coisas divinas e a salvação das almas, e o civil, responsável pelos assuntos temporais e o bem comum terreno. Ambos são soberanos em suas respectivas esferas, com limites claramente definidos e operam por direito próprio. A Igreja é uma sociedade sobrenatural e perfeita, que recebeu de Cristo plenos poderes em tudo o que concerne à religião. Sua autoridade é superior à do poder civil em questões de fé e moral, e não pode ser a ele subordinada. O Papa defende que o Estado tem o dever de reconhecer a Deus, proteger a religião e legislar em conformidade com as leis divinas e naturais, pois isso beneficia diretamente os cidadãos em sua busca pelo bem eterno. Leão XIII enfatiza a necessidade de uma harmonia entre esses dois poderes, comparando-a à união entre a alma e o corpo no ser humano, especialmente em questões mistas, como casamento e educação, onde ambos os domínios se cruzam. Ele condena veementemente a ideologia laicista que busca excluir ou subjugar a Igreja ao Estado, pois isso não só é uma injustiça, mas também leva à desordem social
e a perseguição religiosa. Embora a Igreja possa tolerar acordos pragmáticos com estados por conveniência e para evitar males maiores, essa tolerância possui limites estritos. O Sumo Pontífice reitera que essa flexibilidade não implica aceitação de princípios seculares que contrariem a doutrina católica ou a diminuição dos direitos e prerrogativas da Igreja. Assim, os católicos são instados a defender a independência da Igreja e a promover uma legislação estatal que respeite os princípios religiosos. A política do ralliement adotada por Leão XIII na França é talvez o ponto mais mal interpretado de seu pontificado e aquele que mais contribuiu para a lenda de que ele seria um pontífice liberal ou democrático. Essa estratégia foi implementada na França no final do século XIX, com o propósito de aproximar os católicos franceses do regime da Terceira República. O contexto era de forte anticlericalismo do governo e a divisão entre os próprios católicos, que se apegavam a diferentes ideais políticos, monarquia, bonapartismo e etc. Diante da ameaça ao cristianismo, a inação ou oposição fragmentada seriam prejudiciais. O objetivo de Leão XIII não era político, mas estritamente religioso e contra-revolucionário. Ele apelava à união dos católicos dentro do sistema republicano existente, não para legitimá-lo ideologicamente, mas para que pudessem preservar e defender o senso religioso na nação. Para o Papa, as formas de governo eram secundárias, desde que legítimas e voltadas ao bem comum, e todas eram sujeitas a mudanças. A submissão ao regime vigente era um dever condicional e tático, não uma aprovação definitiva da República. Leão XIII orientava os católicos, inclusive os monarquistas, a priorizarem a defesa da fé. Isso significava submeter-se ao governo de fato para combater leis injustas, contrárias aos ensinamentos divinos ou ao bem comum, mantendo, por exemplo, a oposição à separação entre Igreja e Estado. Contudo, a política do ralliement não alcançou o sucesso esperado, em grande parte por ter sido mal interpretada. Muitos católicos a viram como um endosso político ao republicanismo, diluindo a resistência às leis anticlericais. Essa distorção, ironicamente, enfraqueceu a defesa da Igreja e acelerou a perseguição. Percebendo a ineficácia tática, Leão XIII considerou, ao fim de seu pontificado, encerrar essa política de oportunidade. Sua abordagem estratégica, seja o ralliement na França ou o non possumus, que foi a proibição de participação política na Itália, demonstrava uma flexibilidade tática constante, mas sempre com o objetivo imutável de proteger o catolicismo e seus princípios. O ralliement foi, portanto, uma manobra contra-revolucionária para salvaguardar a Igreja em um ambiente hostil e não um desvio liberal em sua doutrina. Outro ponto que desmente a lenda de um Leão XIII liberal é sua postura em relação às relações entre católicos e não católicos. Longe de promover um diálogo interreligioso, indiscriminado ou uma tolerância que dissolvesse as fronteiras da fé, o pontífice foi extremamente cauteloso, enfatizando a necessidade de proteger a identidade católica e evitar compromissos doutrinários. Ele prescrevia que os católicos evitassem o casamento com não católicos, pois isso poderia criar perigo para a religião do cônjuge católico, dificultar a educação dos filhos e, crucialmente, levar à ideia de que todas as religiões têm o mesmo valor, eliminando toda a distinção entre o verdadeiro e o falso. Vocês não entendem! Tudo é cristianismo, amigos! As pequenas diferenças idiotas não são nada perto das grandes similaridades idiotas! De acordo com o Sumo Pontífice, em um Estado católico, as religiões dissidentes só poderiam ser toleradas. Ele era enfático. Não se deve conceder-lhes indistintamente os mesmos direitos. A justiça e a razão para ele vedam que o Estado seja ateu ou que trate todas as religiões com a mesma indiferença. Pelo contrário, o Estado deve professar a única que é verdadeira, a católica, e protegê-la. Ele não hesitou em usar expressões duras contra aqueles que buscavam minar a fé católica. Para ele, o veneno da heresia invadia províncias e contaminava homens de todas as classes, apressando a decadência moral. Quanto às associações de católicos,
Leão XIII defendia que elas fossem estritamente confessionais, sob a direção da autoridade episcopal. Quando o Papa consentia no diálogo público com pessoas de outras confissões religiosas, como, por exemplo, para explicar dogmas, essa missão era delegada apenas a indivíduos de comprovada ciência e virtude e sempre sob a autoridade dos bispos. Leão XIII, portanto, não promovia um ecumenismo laicista. Seu apelo à união com Roma era uma exortação à conversão e ao reconhecimento da supremacia da Igreja Católica Romana, sem concessões doutrinárias. Sua atitude demonstrava uma desconfiança em relação ao espírito secular e a qualquer tentativa de diluir a verdade em nome de uma falsa tolerância ou harmonia interreligiosa. Leão XIII adotava uma postura intransigente quanto à educação, considerando a neutralidade escolar uma ameaça existencial à fé e à moral. Para ele, uma educação que exclui a religião fomenta o naturalismo, o racionalismo e, em última instância, o ateísmo. O Papa defendia que a instrução acadêmica deve ser inseparável da formação religiosa, pois, sem o temor a Deus, os jovens crescem sem freios morais, tornando-se propensos à desordem social e um flagelo ao gênero humano. Ele condenou categoricamente as escolas mistas, neutras ou laicas, onde a fé é negligenciada ou combatida. Exortou os pais a evitarem tais instituições e, em vez disso, instou a criação e manutenção de escolas católicas sob a vigilância do clero. Para Leão XIII, a luta contra a escola laica era um dever inegociável. Considerando inadmissível impedir a Igreja de sua missão de educar na fé, ele reafirmava a primazia do direito e dever natural dos pais de educar seus filhos conforme os princípios cristãos. Forçar os pais a escolher entre a ignorância dos filhos ou sua exposição à impiedade era, para o pontífice, uma extrema injustiça. Sua visão é, assim, diametralmente oposta à de uma educação estatal laica, defendendo a primazia da Igreja e da família na formação integral da juventude. É na encíclica Rerum Novarum, de 1891, que muitos veem um Leão XIII progressista ou simpático ao socialismo, nada mais falso. Longe de abraçar as premissas dessa lamentável ideologia, a Rerum Novarum foi uma condenação clara e direta das doutrinas socialistas, ao mesmo tempo em que oferecia uma solução católica para a questão operária. Para Leão XIII, o socialismo era tão perigoso quanto o liberalismo radical. O Papa começa por refutar o princípio central do socialismo, a igualdade absoluta e a eliminação das distinções de classe. Ele afirmava que a própria natureza estabeleceu diferenças tão múltiples como profundas entre os homens, de inteligência, talento, habilidade, força. Essas desigualdades não são um erro a ser corrigido, mas uma condição necessária para a vida social. A sociedade, tal como um grupo, exige a diversidade de membros e funções, e essa diferenciação inerente à condição humana contribui para o bem de todos. A ideia de que ricos e pobres seriam inimigos natos e deveriam combater-se mutuamente era para ele uma aberração. Pelo contrário, as duas classes estão distintas pela natureza a unirem-se harmoniosamente e a conservarem-se mutuamente em perfeito equilíbrio. Capital e trabalho para ele têm imperiosa necessidade uma da outra. Querer abolir a desigualdade entre os homens e as classes é uma utopia perigosa que provoca a ruptura do equilíbrio social e leva à anarquia. Outro pilar de sua doutrina social é a defesa intransigente do direito à propriedade privada. Para o pontífice, o direito à propriedade não é uma concessão do Estado ou da sociedade, mas um direito natural, inerente à pessoa humana, que a permite prover para si e para sua família. A proposta socialista de suprimir a propriedade privada e instituir a comunhão dos bens era vista como uma grave injustiça e uma fonte de miséria, pois eliminaria o incentivo ao trabalho e à produtividade. A solução de Leão XIII para a questão operária não se baseava na luta de classes, mas no restabelecimento de um espírito de justiça e caridade cristã. Ele propôs o retorno e a reorganização das corporações de ofício, inspiradas no modelo medieval. Estas associações de trabalhadores e, por vezes, de trabalhadores e empregadores deveriam ser pautadas por princípios morais e religiosos.
O objetivo principal dessas associações não era apenas o bem-estar material, mas, acima de tudo, o aperfeiçoamento moral e religioso de seus membros. A vida social não poderia ser desvinculada da fé, e qualquer tentativa de criar associações operárias neutras ou que ignorassem a religião seria fadada ao fracasso e à instrumentalização por ideologias laicistas. Leão XIII alertava contra a influência da maçonaria que se infiltrava em muitas associações operárias da época e que, embora parecessem promover o bem-estar material, serviam a propósitos ocultos e hostis ao cristianismo. Ele insistia que as associações católicas deveriam ser confessionais, sob a direção e o controle dos bispos, para garantir a pureza da fé e a correta orientação de seus fins. Ele permitia, em casos de extrema necessidade e com muitas preocupações, a colaboração de não-católicos, mas sempre com o objetivo de proteger a fé e evitar que os católicos fossem expostos a perigos espirituais. O termo democracia cristã é outro que historicamente gerou confusão e múltiplas interpretações. Leão XIII, considerando-o ambíguo, buscou defini-lo rigorosamente. Ele temia que o termo fosse interpretado como um endosso ao governo popular em detrimento de outras formas políticas legítimas, ou que reduzisse a religião a uma mera assistência aos pobres, ignorando a abrangência da Igreja. Leão XIII fez uma distinção entre democracia social e democracia cristã. A primeira era a vertente do socialismo, que pretendia nivelar todas as classes, abolir distinções sociais e a propriedade privada, entregando o governo às massas. A democracia cristã, por outro lado, precisamente por ser cristã, deveria fundamentar-se na fé divina. Seu propósito não era o nivelamento social ou a luta de classes, mas a melhoria nas condições das massas, visando a perfeição das almas. O direito à propriedade é inatacável e é indispensável salvaguardar as diversas distinções e graus que são inerentes a toda sociedade bem ordenada. O Papa argumentava que o termo democracia cristã deveria ser empregado sem significado político, expressando apenas uma benéfica ação cristã em favor do povo. Leão XIII também se preocupava que a dedicação ao povo trabalhador levasse ao negligenciamento de outras classes sociais. A caridade cristã, em sua essência, abrange todos os homens sem distinção de classe, como filhos de um mesmo pai e herdeiros da mesma salvação. Para o pontífice, a questão social não era unicamente econômica, mas moral e religiosa, devendo ser resolvida segundo esses princípios. As admoestações de Leão XIII se estendiam particularmente ao clero. Ele via com preocupação o zelo intempestivo e desprovido de discernimento de alguns sacerdotes que se envolviam em excesso com o movimento democrático cristão. Assim, a democracia cristã de Leão XIII não era um movimento político no sentido moderno do termo, nem uma aceitação das premissas democráticas seculares. Era uma ação social e caritativa balizada pela doutrina católica, visando o bem comum das almas e a harmonia social, em oposição tanto aos desmandos do liberalismo econômico quanto às utopias niveladoras do socialismo. Na base de suas condenações políticas, sociais e educacionais, Leão XIII opunha-se radicalmente ao liberalismo filosófico e doutrinário. Para ele, a raiz dos males modernos residia em colocar a razão humana como princípio supremo e juiz da verdade, recusando a obediência à razão divina. Esse racionalismo, naturalismo, ceticismo e relativismo geravam as ideologias revolucionárias. O Papa deplorava a proliferação de filosofias que, sem considerar a fé, geravam sistemas contraditórios, dúvidas e erros. O remédio para esses erros, segundo o Papa, era o estudo da doutrina de São Tomás de Aquino, que ele definiu como patrono das escolas católicas. Na filosofia de Tomás, o sumo pontífice via a capacidade de harmonizar fé e razão, refutar heresias e levar à contemplação divina. Afastar-se do tomismo era risco à fé e à razão. A inteligência humana, embora potente, deve submeter-se à autoridade divina, pois a verdade revelada transcende a razão plena. O Papa também criticou a alta crítica bíblica, que, sob o disfarce de nova ciência,
atacava a origem e autoridade dos textos sagrados. Leão XIII reafirmou a inerrância das Escrituras, defendendo que a inspiração divina exclui totalmente o erro, pois Deus, verdade suprema, não pode ser autor de falsidade. A interpretação autêntica das Escrituras pertencia unicamente à Igreja e ao seu magistério. Acima de tudo, Leão XIII exigia obediência perfeita ao magistério da Igreja e ao pontífice romano. Negar uma única verdade revelada equivalia a rejeitar todas. A união na fé exigia submissão à Igreja e ao Papa. Para ele, essa obediência não limitava a inteligência, mas a protegia de erros. Questionar a autoridade papal ou colocar um papa como opositor do outro era sinal de submissão pouco sincera e ataque à ordem divina da Igreja. Dessa forma, Leão XIII ergueu-se como baluarte da ortodoxia católica, combatendo o liberalismo filosófico que relativiza a verdade, mina a fé ou diminui a autoridade da Igreja. Sua intransigência, baseada na filosofia tomista, na inerrância das Escrituras e na obediência ao magistério, descia a raiz dos males modernos. Uma vez no trono de Pedro, Leão XIII não se limitou a condenar as ideologias modernas, embora essa fosse uma de suas missões primordiais. Seu ministério foi caracterizado por uma ação multifacetada que buscava reafirmar a presença e a relevância da Igreja em todos os âmbitos da vida humana. A defesa da filosofia e da teologia católica foi um pilar. Com a encíclica Aeterni Patris, ele não apenas criticou os erros filosóficos da modernidade, mas propôs uma solução positiva: o restabelecimento e a promoção do tomismo como a filosofia oficial da Igreja. Para ele, a sabedoria de São Tomás de Aquino oferecia o arcabouço mais robusto para harmonizar fé e razão com as ferramentas da própria inteligência iluminada pela fé. Ele acreditava que o tomismo era capaz de dialogar com as ciências e resolver os problemas mais prementes, sendo um caminho seguro para a verdade. No campo das relações internacionais, Leão XIII demonstrou uma notável habilidade diplomática. Apesar da questão romana, o conflito com o recém-unificado Reino da Itália, ele trabalhou incansavelmente para reatar laços e fortalecer a presença da Santa Sé no cenário global. Sua atuação foi decisiva na resolução da luta cultural na Alemanha, restaurando a paz religiosa e garantindo a liberdade da Igreja. Ele enviou núncios e delegados apostólicos a diversas nações, reativando a diplomacia vaticana e elevando o prestígio da Sé Apostólica. Leão XIII também se destacou pelo incentivo aos estudos bíblicos. Embora já tenhamos mencionado sua firmeza na defesa da inerrância das Escrituras, é importante notar que ele foi pioneiro em promover uma abordagem mais científica e aprofundada dos textos sagrados, desde que dentro dos limites da ortodoxia. Sua encíclica Providentissimus Deus incentivava os estudiosos católicos a se dedicarem com rigor à pesquisa bíblica, utilizando as ferramentas da crítica moderna para defender a fé. Um aspecto muitas vezes negligenciado de seu pontificado é sua profunda devoção mariana. Leão XIII foi conhecido como o Papa do Rosário, dedicando diversas encíclicas à Virgem Maria e promovendo ardentemente a reza do Rosário. Essa dimensão pastoral e espiritual reforça seu caráter de pastor de almas, preocupado não apenas com as estruturas e a doutrina, mas com a piedade e a vida espiritual dos fiéis. Além disso, Leão XIII foi um visionário em sua preocupação com o futuro e a preservação da memória da Igreja. Foi ele quem abriu os arquivos secretos do Vaticano para pesquisadores, incluindo não católicos. Essa decisão demonstrou sua confiança na verdade histórica e seu desejo de que a pesquisa acadêmica pudesse, a longo prazo, corroborar a narrativa da Igreja, não a contradizer. Para um pontífice que defendeu tão vigorosamente a verdade, a abertura dos arquivos foi um ato de coragem e convicção. Ele foi também o primeiro papa a ter sua voz gravada em um gramofone e a aparecer em filme, mostrando abertura às inovações tecnológicas que coexistiam com sua intransigência doutrinária. O pontificado de Leão XIII foi, assim, um período de profunda renovação e reafirmação católica diante da modernidade. Suas ações, sejam elas doutrinárias, diplomáticas, educacionais ou pastorais, foram sempre guiadas por um princípio unificador: a defesa inabalável da primazia de Deus e da Igreja e a promoção do bem-estar humano à luz da verdade revelada.
Ele não era um inovador por paixão, mas um estrategista prudente que aplicava princípios perenes aos desafios de um mundo que se transformava rapidamente e se afastava de suas raízes cristãs. Sua vida e ministério foram um testemunho eloquente de que é possível ser profundamente tradicional e, ao mesmo tempo, enfrentar os dilemas de seu tempo com inteligência e coragem. Muito obrigado por ter esperado essa mensagem. Lembro a todos que a editora Caravelas não recebe qualquer tipo de dinheiro, seja de patrocinadores, investidores ou até mesmo do governo. Todas as nossas iniciativas, como desse canal, como desse vídeo que você acabou de assistir, são fruto da venda dos nossos livros, como esse aqui que a gente vai lançar essa semana. Então, se você apoia nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo, se você quer manter essa iniciativa cultural de pé e até mesmo fazer com que ela cresça, com que ela atinja mais pessoas, clique no link que está aqui no comentário fixado, clique no link que está na descrição e nos apoie comprando os nossos livros. Você também vai receber um livro como esses aqui que está na minha mão, na sua casa, para sua formação intelectual, formação da sua família. Ou então, se você já tem todos os livros, também compre para dar de presente, ajude a fomentar bibliotecas, nos ajude nessa restauração cultural que o nosso país tanto precisa. A gente precisa de você.